Aqui, gente, outra dúvida sobre as crianças, né? Os bebês com APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Sim, a gente inicia da mesma forma, porém tomando alguns cuidados com algumas frutas, que daí a gente pode iniciar algumas frutas mais cozidas, tá? E a gente vai iniciando devagar, porque esse bebê já tem uma alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem que observar se esse bebê vai apresentar uma alergia ao ovo, ao kiwi, ao morango, que são frutas bem alergênicas. Então, assim, a gente inicia igual, porém com alguns cuidados maiores para esse bebê. Só que tudo vai depender do bebê, tá? Mas independente, se você tem um bebê com APLV na sua casa, a gente inicia ou com legumes ou com as frutas, porém a gente vai tomando um pouquinho mais de cuidado. A gente vai fazendo o teste de alergia para esse bebê, para ver se ele vai apresentar alguma reação a mais em algum momento de alguma fruta, de algum legumes, tá? Gente, meu nome é Isabela Genani, sou nutricionista materno-infantil aqui de Londrina e estou muito feliz que agora vamos ter lives toda semana. Uma live comigo e uma live com algum convidado, tá? E essa semana vai ter uma convidada muito especial. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a introdução alimentar, né? Que eu vejo que é uma dúvida muito comum entre as famílias. Eu quero muito responder todo mundo. Eu fiz as caixinhas de pergunta, vou responder ao máximo e as perguntas aqui também vou tentar lendo e respondendo vocês, tá bom? Vamos lá. Quando iniciar a introdução alimentar, pessoal? Nós só iniciamos a partir do 6º mês de vida do bebê, né? Temos que observar se esse bebê é um bebê prematuro, que daí tem que fazer a idade corrigida desse bebê, é necessário, certo? É necessário observar os sinais de prontidão desse bebê. O bebê já consegue sentar segurando a cervical, o pescocinho, a cabeça. Como que tá esse reflexo do bebê? Como que tá o reflexo de protusão da língua do bebê, que é muito comum o bebê, antes de completar 6 meses de vida, ficar com a linguinha para fora, vai e volta, que é comum também. E o bebê, quando o adulto ou o cuidador está se alimentando, ele tem interesse pela comida? Isso também é fundamental a gente observar. E não somente fez 6 meses e começa a comer. Gente, pelo amor de Deus, o bebê tem a vida inteira para começar a comer. E tem a vida inteira para comer. Então tenham calma, paciência, que tudo tem seu tempo. Não se desesperem para iniciar a introdução alimentar no desespero. Tem que fez 6 meses, tem que começar a comer. Observe os sinais de prontidão do seu bebê, tá? E principalmente, se o bebê for prematuro, precisa fazer sim a idade corrigida, tá bom? Vão me mandando aqui as perguntas de vocês e as dúvidas, que eu estarei sanando todas essas dúvidas de vocês. Outra dúvida que eu recebi na caixinha de pergunta, pessoal: quais são os métodos de introdução alimentar? Nós temos 3 tipos. O tradicional, que é aquele que o bebê vai sentar e o cuidador vai conduzir 100% a alimentação do bebê. É um método que eu não gosto, ok? Nós temos o participativo, tanto o bebê como o cuidador serão condutores da alimentação. Então, hoje você deu uma banana amassada, amanhã você vai dar uma banana em pedaço, mas tudo que for em pedaço, nós temos os tipos de cortes, tá? Então, esse é o participativo. E nós temos o BLW, né? Que é o desmame guiado pelo bebê. Então, o bebê vai comer sozinho 100%, tá? Então, vai comer tudo em pedaço, vai comer tudo prontinho para ele. Não vai ninguém conduzir essa alimentação. Gente, deixa eu só ver aqui, ó, que travou aqui pra mim. Pera aí. Vamos lá. Olha, não é fácil, gente, fazer live, viu? Trava aqui, são 2 telefones. Então é isso, são 3 métodos de introdução alimentar. Eu sempre falo, qual que é o certo? O certo é o que se encaixa na sua casa, o que se encaixa na sua rotina. Mas nós sabemos que o método tradicional, que é quando o bebê senta e alguém conduz 100%, não é a melhor opção, porque o bebê precisa tocar, sentir o alimento, explorar o alimento. E uma dica muito importante para você que está iniciando a introdução alimentar: compre uma cadeirinha, né, ou um assento para esse bebê que tenha o apoio, para o bebê colocar os 2 pezinhos apoiados, tá? É muito importante
esse apoio dos pés para o bebê criar força no processo da mastigação, criar tônus muscular, força na hora da mastigação. Isso é fundamental na introdução alimentar. O bebê não pode estar com os pezinhos soltos, tá? O bebê precisa estar com os 2 pés apoiados, tá bem, pessoal? Outra dúvida que eu recebi na minha caixinha foi: por onde eu começo, Isa? Por legumes, por frutas? Gente, não tem o certo e o errado, tá? Não tem. O que vocês precisam saber é: líquido amniótico é doce, leite materno é doce, o bebê nasce com sabor doce, é cientificamente comprovado. Então, se o meu bebê começar com fruta, ele vai aceitar melhor? Não. Se o bebê começar com legumes, ele vai aceitar melhor? Não. Eu tenho dos 2 tipos na clínica, dos 2 tipos de introdução, tanto começando por legumes ou por frutas, e vai muito da aceitação do bebê. Então, não tem uma regra, tá? Você inicia como você prefere. Eu gosto muito de iniciar com as frutas, que é um método que eu sempre faço, eu gosto bastante, mas eu também faço a introdução dos legumes, ok? Como que a gente começa a se iniciar com as frutas? Nós ficamos uma semana com fruta de manhã, depois nós começamos com a frutinha à tarde, depois nós começamos com o almoço para o bebê, e somente na 4ª semana que nós vamos iniciar o jantar. Não tenha pressa. Eu recebi uma dúvida que eu achei muito interessante. Isa, eu posso começar com fruta, almoço, jantar? Gente, pelo amor de Deus, vamos com calma na introdução alimentar do bebê. O bebê só mama, de repente ele começa a comer, ele nem sabe o que está acontecendo. Então, por isso que eu oriento: se você for começar com legumes, ok, você vai começar com legumes na hora do almoço e você vai por semana introduzindo os alimentos para o bebê. Até porque, pessoal, vocês precisam organizar o horário do bebê, né? A rotina do bebê. Mas vale lembrar a todos que do 6º mês ao ano, o principal alimento do bebê se chama-se leite materno, de fórmula. Qual é a via de leite do seu bebê? O que vai nutrir o bebê é o leite e não a comida agora. Então, por isso que eu sempre oriento: comecem com calma, independente se for fruta ou se for legumes, comecem devagar, tá? É muito importante iniciar de uma forma tranquila, até porque, pessoal, o bebê é uma caixinha de surpresa. Eu brinco que é um livro em páginas em branco. A gente não sabe como vai ser essa rotina do bebê, então é necessário que vocês iniciem de uma forma tranquila e sem pressa, tá? Lembrando também que o bebê pode apresentar alguma reação alérgica a algum alimento. Como que a gente vai saber se você introduziu fruta de manhã, almoço, fruta à tarde, jantar? Não tem como a gente saber. Por isso que eu gosto de iniciar devagar. Dentro do pratinho do bebê, nós temos que colocar 6 grupos alimentares. São eles: as carnes, as verduras, os legumes, os tubérculos, os cereais e as leguminosas. Eu não oriento de forma alguma iniciar com 6 grupos. Por quê? Porque a gente tem um desperdício, porque a gente tem aquela ansiedade do bebê comer tudo aquilo que a gente colocou no prato. Então eu sempre oriento: vamos iniciar com 2 grupinhos e conforme a aceitação do bebê, nós vamos acrescentando outros grupinhos alimentares. Então tenha calma, tá? Tenha calma. O bebê pode comer tudo dentro de uma normalidade e de uma rotina alimentar saudável. O bebê tem uma janela imunológica, que essa também é uma dúvida que caiu assim, lotada na minha caixinha. Do 6º mês ao 9º mês é o período da janela imunológica. É nesse período que a gente precisa introduzir os alimentos alergênicos. Ah, eu posso oferecer tudo? Vamos devagar, porque a gente está lidando com um bebê, né? E com uma mãe que também está perdida, está ansiosa e está insegura em relação à alimentação do bebê. Então eu sempre falo: calma. Eu sempre oriento iniciar no primeiro momento com ovos, né? O kiwi, que é alergênico, o morango, que é alergênico, o peixe e o glúten. Depois, ali com 9 meses, 8 para 9 meses, a gente vai entrar com algumas farinhas, né? Algumas farinhas de castanhas, do Pará, de caju, que são as oleaginosas, que são alergênicas. Porém, gente, como que eu vou dar uma castanha para o bebê? Eu vou dar na forminha de farinha, né? Então, a farinha vai ali na frutinha por cima. A pasta de amendoim, o amendoim ele é super alergênico, então a gente inicia com a pastinha de amendoim, lembrando que
Isso é muito individual, gente. Eu tô falando geral para vocês dessa janela imunológica. Então, quando for iniciar com uma pasta de amendoim, comprar a pasta que tenha ali escrito o selo IBICAB, né? Porque a pasta de amendoim, o amendoim em si, ele tem aflatoxina. Então, essa pasta que tem esse selo, ela é livre dessa toxina. Então, a gente precisa sim tomar muito cuidado. Só que tudo isso vai depender se esse bebê ele tem uma alergia à proteína do leite de vaca, se esse bebê tem alguma restrição, teve alguma dificuldade ali na amamentação, tanto via de leite materno como de fórmula. A gente precisa conhecer a história do bebê e não somente jogar tudo isso para a mãe, tá? Então, por isso que eu oriento a gente ir devagar com a introdução alimentar do bebê, com calma, oferecendo os alimentos alergênicos por semana. Caso esse bebê tenha alguma alergia, a gente consegue identificar aonde está o alimento que causou esse desconforto para o bebê, tá? Outra dúvida também, Isa, como que eu faço para organizar as mamadas com a alimentação? Lembrando vocês novamente, do 6º mês ao ano é alimentação complementar. O principal alimento do bebê se chama-se leite. Então, assim, vai ter alguns momentos que você vai iniciar a introdução alimentar, você tá dando o almoço pro bebê e o bebê quer mamar. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Leite materno não interfere com o ferro. O que vai interferir com o ferro é o leite de fórmula, tá? Então, por exemplo, eu fui ali e minha bebê tá chorando, tá chatinha no cadeirão, peguei e dei um pouquinho do meu peito. Acalma o seu bebê. O que tem que tomar um pouco de cuidado para que isso não seja uma rotina, né? Todo dia o bebê sai da cadeirinha e vai mamar. A gente conhece o nosso bebê. Vocês, pais, conhecem o bebê de vocês. O que não pode é virar uma rotina, mas pode sim, nesse início da introdução alimentar, vocês precisarem dar um pouquinho do mamar, ou antes da introdução alimentar, ou depois, não tem problema, tá? Lembrando que o leite materno não interfere com o ferro. O que vai interferir com o ferro é o leite de fórmula, certo, pessoal? Então, assim, Isa, que horas que eu dou a mamada? Que horas que eu dou o mamar? A gente não vai mexer no mamar agora. A gente vai introduzir a frutinha ali 10 da manhã. Ah, mas o meu bebê dorme às 10. Então, a gente vai colocar às 9. Lembrando, quando o bebê tá muito chatinho de sono ou acaba de acordar e tá um pouquinho irritado, não vai dar certo a frutinha. Então, você tem que encaixar esse horário da frutinha no horário que o bebê tá acordadinho, tá bem? A mesma coisa do almoço. Que horas que eu vou introduzir o almoço? Gente, isso vai da rotina da casa de vocês. Então, a minha bebê, ela sempre almoçou 11h30, porque meio-dia e meia, 1h, ela já tá com soninho. Então, era um horário que não tava certo. Então, isso, vocês precisam conhecer o bebê de vocês, tá? Mas é importante começar a criar rotina pro bebê, horários pro bebê. O bebê não vai almoçar 4 da tarde. A gente almoça 4 da tarde? Não. Então, é importante começar a criar rotina. Mas tudo isso, gente, leva um pouquinho de tempo. Até porque, pensa só, o bebê só mama, tem um aconchego da mãe e, de repente, a mãe decidiu, você vai sentar e vai comer. Misericórdia. Tenha calma no coração de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Outra dúvida. Dos alimentos alergênicos, eu comentei aqui com vocês, da janela imunológica, do 6º mês ao 9º mês. Então, isso é uma dúvida que eu recebo todos os dias, tá? Mas deve sim observar se essa criança apresentou lá na amamentação, no comecinho ou no início da fórmula, refluxo, sangue nas fezes. A gente tem que observar e analisar esse bebê individualmente, certo? Uma dúvida aqui. Isa, posso oferecer em pedaço? Pode. Esse é o método que a gente chama de BLW. Mas como eu ofereço? Existem cortes. Você não pode sair dando uma maçã em pedaço pro bebê, né? Quando a gente vai oferecer uma maçã em pedaço, por exemplo, com o bebê, a gente faz ela cozida para amolecer um pouquinho a fruta. Então, não é de qualquer jeito. Precisam parar de buscar na internet as coisas, porque nem tudo tá certo. A gente precisa buscar profissionais atualizados, tá? Deixa eu ler aqui uma pergunta da Vanessa, só um pouquinho, gente. Após 1 ano, já não é mais alimentação complementar, tá bem, Vanessa? O principal alimento do bebê a partir de 1 ano é a comida. O leite já não vai ser o principal alimento do bebê. Mas do 6º mês a 1 ano, podem mamar tranquilo, mas a gente vai criando uma rotina, tá? Então, se o seu bebê hoje não quis almoçar, amanhã não quis jantar e quis mamar, tá tudo bem, tá? Não se preocupe com isso,
porque o que vai nutrir o bebê nesse período é somente o leite, ou materno ou de fórmula, a via de leite que o seu bebê estiver, certo? Aqui, gente, outra dúvida sobre as crianças, né, os bebês com APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Sim, a gente inicia da mesma forma, porém tomando alguns cuidados com algumas frutas, que daí a gente pode iniciar algumas frutas mais cozidas, tá? E a gente vai iniciando devagar, porque esse bebê já tem uma alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem que observar se esse bebê vai apresentar uma alergia ao ovo, ao kiwi, ao morango, que são frutas bem alergênicas. Então, assim, a gente inicia igual, porém com alguns cuidados maiores para esse bebê. Só que tudo vai depender do bebê, tá? Mas independente, se você tem um bebê com APLV na sua casa, a gente inicia ou com legumes ou com as frutas, porém a gente vai tomando um pouquinho mais de cuidado, a gente vai fazendo o teste de alergia para esse bebê, para ver se ele vai apresentar alguma reação a mais em algum momento de alguma fruta, de algum legumes, tá? Eu tenho uma paciente, gente, se eu contar para vocês que ela tem alergia ao frango, melancia, abobrinha, mamão e banana. Pensa só, ela não tem APLV, ela não tem nenhuma alergia, ela começou a apresentar essas alergias na introdução alimentar. Por isso que eu falo, façam com calma, faça a introdução alimentar da criança com calma, sem desespero e sem aquele pânico, tem que ser assim, não tem. Eu tenho visto muitos pediatras iniciando a introdução alimentar com suco. Gente, pelo amor de Deus, isso já caiu de terra há muito tempo. Suco somente a partir de 1 ano de vida para o bebê. 1 ano de vida para o bebê. Por quê? Porque o suco se transforma em glicose pura. Então, ofereçam a fruta para o bebê. A fruta tem a fibra, a criança faz todo o processo da mastigação, isso é fundamental. Isa, quando que eu vou iniciar a água? A água só vai iniciar também quando o bebê começar a comer, tá? Mas comer o quê? Legumes? Não. Começou as frutas, a gente inicia com a água para o bebê. Outra dúvida que eu recebi também na minha caixinha de pergunta, quanto que eu tenho que dar de água? A gente sempre faz o peso do bebê vezes 30, né? Então, a quantidade de água ali deu 200 ml de água, por exemplo. Você vai dar água durante o dia todo. Eu não oriento dar água perto das refeições principais, o almoço ou o jantar. Por quê? Porque a água ela ocupa o lugar da comida e ela acaba atrapalhando a absorção dos nutrientes. Então, a gente dá água durante o dia todo, com intervalo de 30 minutinhos antes ou 30 minutinhos depois do almoço, do jantar. Gente, mas isso é muito relativo também. Então, por exemplo, o bebê comeu uma gema de ovo. A gema do ovo, gente, ela gruda no céu da boca. Então, o que acontece? O bebê não consegue, às vezes, fazer o manuseio essa retirada da geminha do céu da boca. A gente dá um pouquinho da água para umedecer a boquinha do bebê e aí sim a gente consegue somente nesse momento para umedecer a boquinha do bebê para iniciar a deglutição, tá? Mas não que a gente faça isso com rotina, somente alguns alimentos que acabam causando essa questão do alimento grudar no céu da boca, tá? Então isso é muito importante para vocês se organizarem. Então, Isa, eu escolhi fazer o método participativo. Então faça o método participativo. Hoje você vai dar o alimento amassado para o bebê, amanhã você vai dar o alimento em pedaços para o seu bebê, não tem problema. O mais importante é que o seu bebê esteja sempre tendo contato com o alimento, tocando no alimento. Eu tenho visto, gente, diariamente crianças com 1 ano e meio, 2 anos com dificuldade na alimentação. Por quê? Porque são crianças que não conhecem o alimento. Eles não têm familiaridade com o alimento. E a criança ela precisa urgentemente deixar a autonomia dessa criança, né? E essa familiaridade com o alimento. Porque cada vez mais a gente está vendo, eu tenho visto crianças desesperadamente com pânico do verdinho, com pânico do chuchu, com pânico da abobrinha. E a gente precisa mudar a história dessas crianças, né? Os bebês de hoje serão as crianças de amanhã e os adultos de amanhã. E eu sempre brinco, a criança, o bebê, né? Ele é um livrinho em páginas em branco, a gente que vai escrever a historinha do bebê, tá bom? Outra dúvida muito comum, qual laranja eu dou? Misericórdia, laranja lima, pera, Bahia, todas as laranjas que tiverem disponíveis. Muito cuidado, que eu brinco, né? É a mãe começar a introdução alimentar do bebê, ela vai lá e compra aquela fruta mais exótica. Gente, vou dar um exemplo. Nós estamos em março.
Tá na época lixia? Não, não tá na época lixia. Onde que você encontrou uma lixia, misericórdia? Então, para essa lixia tá ali, o valor nutricional dela é muito mais baixo e a quantidade de agrotóxico nessa lixia deve estar assim gritando. Comprem fruta da estação, comprem legumes e verduras da estação. O alimento da estação, ele tem um valor nutricional muito mais alto e a quantidade de agrotóxico desse alimento ele é muito menor. Claro que eu sempre oriento que compre os alimentos orgânicos, mas nem todo mundo tem esse acesso e nem todo mundo tem condições. Então, se você não tem problema, mas por favor, não vai ficar me comprando uma lixia de R$40 o quilo, porque é uma fruta exótica. Porque mãe, gente, eu sou mãe, a gente quer fazer umas coisas meio diferentes, quer fazer umas coisas engraçadas ali com o bebê, tenha paciência e ofereça o que tá na estação, tá? Outra dúvida muito comum que eu recebi, essa aqui eu achei muito interessante, que é sobre como eu vou organizar, né, toda a refeição do bebê. Gente, existe o congelamento das papinhas do bebê. Quando eu falo papinhas, são os alimentos. Ou você vai dar o alimento amassado, ou você vai dar o alimento em pedacinho. Você pode fazer o processo do congelamento, cozinhar os alimentos no vapor. Dali do vapor você vai colocar na água filtrada com gelo, que é o processo de branqueamento, e aí você vai colocar nas marmitinhas o alimento congelado, porque hoje muitas famílias acabam que não tem ajuda, né? E essa mãe, ela tem milhões de coisas para fazer, não é só da introdução alimentar do bebê. E eu sempre brinco, se a introdução alimentar tiver que ser estressante, vamos parar por aí, né? A gente precisa criar essa criança no ambiente sobre tranquilidade na alimentação. Então você pode fazer a alimentação do bebê para 30 dias, para 15 dias. Ah, eu não quero congelar de jeito nenhum. Tudo bem. Você pode fazer o alimento, o legume segunda, quarta e sexta. O bebê pode comer o mesmo legume segunda e terça. Tudo dentro da normalidade. Não entra sal na comida do bebê antes de 1 ano, certo? Não entra. O que vai entrar é cebola, alho, manjericão, os temperos em gerais vocês podem colocar, tá? Ah, mas o sal do Himalaia, não existe sal nenhum para o bebê antes de 1 ano, somente a partir de 1 ano de vida do bebê, tá? Então a gente tem a cebola, tem o alho, a gente pode colocar um pouquinho do óleo de coco, ou azeite virgem, ou óleo de abacate para dar uma refogada na carne. Então a gente tem muitas opções legais, tá? E uma dúvida que eu recebo muito, meu bebê comia muita banana, tá ali com, vamos pensar, 8 meses. Comia muita banana e de repente não quer mais. Gente, vamos lá, né? A gente pode colocar banana com aveia, a gente pode colocar banana com canela, a gente pode grelhar uma banana pro bebê. A gente precisa mudar a forma de oferecer pro bebê. Por isso que 9 meses do bebê, eu entro com crepioca, panquequinhas, aí eu entro com as frutinhas, com as farinhas de castanha. A gente precisa mudar o alimento para o bebê. Colocar ali um brócolis ou uma couve-flor no forno com páprica, muda totalmente o gosto do alimento. A gente precisa mudar e não só cozinhar, oferecer, cozinhar, oferecer. Não, a gente pode refogar o alimento na cebola, refogar o alimento no alho. Tem muitas formas de oferecer esse alimento para o bebê, tá? Então não se preocupe. O que não pode, não pode. Vamos lá. Peneirar. Ah, mas o fulano, a ciclana, não pode peneirar comida de bebê. Não pode liquidificar. Não pode. E não pode passar no mix. Não pode. Vocês vão cozinhar e amassar com garfo. Não quer amassar? Dá em pedaço. Só que vocês precisam saber o pedaço, o formato que vocês vão oferecer para o bebê. Aí vocês busquem ou um trabalho aqui, ou vocês buscam um profissional para orientar, ou vocês vão buscar dentro de sites seguros para vocês oferecer o alimento para o bebê, tá? Ah, mas o meu bebê só come amassado. Gente, não, o bebê precisa aprender a mastigar, porque o bebê que come tudo amassado, ele faz esse movimento aqui, ó. Pelo amor de Deus, o bebê precisa criar tônus muscular, criar força na mandíbula. O bebê que do 6º mês a 1 ano comendo assim, ó, não vai aprender a mastigar nunca, gente. Então é necessário vocês ou amassado e vai evoluindo esse formato, né, a textura do alimento, ou vocês vão dar em pedaço, tá? Mas vale ressaltar, o bebê que tem afinidade com a comida, o bebê que consegue mastigar
consegue movimentar o alimento na boca, ele vai sempre ter mais afinidade com a comida, tá? Então, muito cuidado com esse negócio. Ah, porque o fulano, porque o pediatra, porque a nutri da vizinha. Não, gente. A gente precisa seguir protocolos corretos e precisa estudar. Então, hoje a gente ou amassa com garfo ou a gente dá no método que é o BLW, que o bebê vai comer sozinho 100%. O início ele vai fazer o movimento e no outro momento ele vai fazer o movimento de pinça, que é quando o bebê vai pegar o alimento ali sozinho. Mas ele vai fazer comer sozinho 100%? Sozinho 100%. Ah, que bagunça, Isa. Gente, é uma bagunça sim. Só que o bebê, até ele criar autonomia e habilidade com o garfo, demora um pouquinho. Por isso que às vezes a bagunça ele é maior. Mas vale ressaltar, a criança que come sozinho, que explora, ele tem o momento dele da saciedade. O bebê que come e a mãe liga lá a galinha pitadinha, o patati patatá, enquanto a criança estiver abrindo a boca, a mãe tá colocando, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tá? Deixa essa criança olhar o alimento, tocar no alimento, porque, mas ele come super bem, nossa, meu bebê come tudo, ama chuchu, ele come chuchu misturado na sopa, eu também como chuchu misturado na sopa, põe um chuchu sozinho, não come, por quê? Porque não aprendeu a comer. Então a gente vai colocar os grupinhos alimentares pro bebê e a gente vai colocar os alimentos separadinho pro bebê sentir o gosto individual dos alimentos. Pode comer arroz branco, pode comer arroz integral, pode comer arroz negro, pode comer arroz 7 grãos, pode comer feijão branco, pode comer feijão vermelho, pode comer feijão preto, pode comer todos os tipos, tá? De arroz, de leguminosas. É necessário fazer esse rodízio dos alimentos pro bebê, tá? O bebê vai comer glúten, o bebê vai consumir iogurte, queijos, derivados a partir de 1 ano de vida. Antes de 1 ano a gente não entra com queijinho, com iogurte, com nada, tá? A gente só vai fazer o teste de alergia, que é a janela imunológica do 6º mês ao 9º mês, que são ovos, como eu falei, ovo é extremamente importante. Eu brinco, gente, depois do leite materno, o ovo é o alimento mais completo que existe no mundo. Então, por favor, ofereça um ovo pro seu bebê e não tenham medo, tá? Gema e a clara, a gente faz, eu sempre oriento primeiro a gema, depois a clara, sempre orientei gema e clara. Como eu tenho tido tantas crianças com alergia, eu tenho feito dessa forma por uma questão mais de precaução, tá? Então a gente tem aí o morango, sempre priorizar o morango orgânico, porque o morango ele é bem contaminado por agrotóxico. Nós temos o kiwi, também alergênico, tá? Temos o glúten também, tem que ser oferecido para o bebê. Então eu vou por partes. Primeiro eu ofereço esses, para depois oferecer as farinhas de castanhas e a pastinha de amendoim, certo? Deixa eu ver aqui, gente, eu acho que eu respondi as dúvidas das minhas caixinhas de perguntas, foram bastante, mas eu acho que eu respondi praticamente tudo sobre as crianças com HPLV. Respondi aqui por onde eu começo, por legumes ou fruta, isso não tem uma regra, mas vale ressaltar que líquido amniótico é doce, leite materno é doce. O bebê nasce com sabor doce, é cientificamente comprovado. Então eu vou começar com legumes, porque daí ele não vai querer comer doce. Pelo amor de Deus, isso não existe, tá? É que a gente dá uma boa diferenciação ali na hora de você oferecer o legumes e não a fruta pro bebê, tá bom? Mas eu acho, gente, que é isso. Eu estarei toda semana aqui com vocês, falando da introdução alimentar, tirando as dúvidas de vocês, vou sempre fazer caixinha de pergunta e sempre terá um convidado especial. Essa semana será uma odontopediatra, depois eu tenho uma pediatra. Então, assim, sempre vai ter uma profissional aqui pra gente debater a questão da introdução alimentar. Mas uma dica que eu dou do fundo do meu coração: façam da introdução alimentar do seu bebê um momento especial, né? Um momento único. Não cria desespero, pânico. Ai, meu Deus, a Isa falou assim, gente, vai no tempo de vocês, vai no jeito da rotina de vocês. Mas o mais importante é iniciar da forma segura e correta, tá? Não adianta ficar enfiando sopinha, misturando tudo, que o bebê não vai sentir o gosto. Sopa, nós comemos, na minha casa a gente come sopa. Então sopa eu dava pra minha filha no final de semana, que eu queria comer alguma coisa diferente, então eu não queria me preocupar com a comida dela. Mas durante a rotina da semana, ofereça os alimentos separado, individualmente pro bebê, tá? Deixa eu ler aqui, ó. Minha bebê está com umas bolinhas nos braços e coxas e bochecha. Gente, a criança às vezes vai apresentar na hora que a gente pega o bebê, né? Na hora que a gente
depende da roupa, nem tudo é alergia, tá? Calmem, observe, a alergia alimentar ela apresenta muito o vermelhidão, vômito, que a gente fala vômito de jato. Então é uma questão de análise que a gente tem que fazer para esse bebê, tá? Então eu não consigo assim, tá com uma bolinha vermelha aqui, calma, tá? Busca o profissional, o pediatra, que ele vai te orientar, o alergista também, pra gente descobrir se esse bebê tem uma alergia alimentar ou não, tá? E eu já vi bebês apresentar alergia alimentar, depois da 5ª vez que consumiu, não apresentou mais. Certo, pessoal? É isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Essa foi minha primeira live, fiquei bem nervosa, hoje até comi minhas unhas, porque já fiz várias, porém com convidados, né? E a gente falando sozinha dá um pouquinho de nervoso. Deixa eu ver aqui, ó. O ovo cozido com casca pode, para consumir no mesmo dia, certo? Muito obrigada. Agradeço o carinho de vocês e muito feliz de participar aqui, de poder levar cada vez mais informações para vocês. Lília, minha médica maravilhosa, amo você. Amo todos que estão aqui, minha mãe, minhas amigas, pessoas que eu não conheço. Muito obrigada, gente. Meu filho também me acompanhou, meu marido. Muito obrigada, eu sou muito grata e eu espero vocês em todas as minhas lives. Um beijo, viu, gente? Brigadão!